Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje, nós vamos começar a falar sobre as leis da termodinâmica, né? Começando então pela primeira lei, e para isso a gente vai abordar alguns conceitos básicos, né? O de trabalho realizado por um gás, também o da energia interna de um gás, e por fim, fechando com as principais transformações gasosas. Beleza, gente? Então, bora lá. Como eu já havia comentado com vocês, a termodinâmica é o ramo da física que procura entender as trocas de calor entre corpos e o trabalho envolvido nessas transformações. Tá? É claro que essa parte do trabalho envolvido aí a gente ainda não entrou, mas nós vamos começar a falar sobre ele na aula de hoje, tá? E essa nova ciência, né, a termodinâmica, ela ganhou corpo, ganhou importância ali no início da Revolução Industrial, tá? E por que ela ganhou corpo? Ela ganhou corpo por conta da expansão do uso das máquinas térmicas nos processos industriais, tá? E também, né, da necessidade de aprimorar essas máquinas. Tá? Então veja que na época eles já tinham know-how, já sabiam como construir as máquinas, mas faltava ali um embasamento teórico para aprimorar essas máquinas, tá? Só para vocês terem uma ideia, né, da evolução histórica e das máquinas térmicas, o primeiro registro de uma máquina térmica vem lá do século I da Era Comum. E ela foi inventada por Heron de Alexandria, tá? Ela funciona aí basicamente pelo aquecimento da água aí no recipiente de baixo. Aí essa água esquenta, o vapor sobe e sai pelos escapes aí da esfera, que é o que faz ela girar, né? Agora vocês devem estar se perguntando, mas professor, qual é o uso dessa máquina? Então, não há registros disso, tá? Porém, o que se sabe é que 1400 anos depois do surgimento dessa máquina, um árabe descreveu uma máquina muito parecida com essa, né? Usada para girar espetinhos de carne. Olha que sensacional! Tem um uso melhor do que esse? Uma outra máquina térmica importante foi a máquina de Newcomen, que foi criada em 1712, tá? Essa máquina foi criada para bombear água das minas de extração mineral, tá? Então, quando o pessoal ia extrair o minério, o carvão mineral, costumava encher de água ali nos poços, né? Então precisava remover essa água dali e aí eles usavam essa máquina para fazer esse processo, tá? Dá uma olhadinha aí nessa máquina, veja que o funcionamento dela, esse bombeamento de água, se dá pelo movimento de sobe e desce desse pistão, né? E veja que dentro da câmara, acima da caldeira, tá? O vapor de água aquecido ele sobe, empurra o pistão para cima e depois, com o resfriamento desse vapor, o pistão desce. Então é assim, essa máquina ela fica nesse sobe e desce. E é importante vocês saberem que toda máquina térmica ela opera em ciclos, né? Nesse ciclo de esquenta, esfria, beleza? E aí, o que é importante eu comentar, né, e que aí vem a importância para a Revolução Industrial, né, é que essa máquina de Newcomen ela teve um grande avanço introduzido por James Watt. Ele aumentou a eficiência dessa máquina, incluindo um condensador separado, que é a câmara de resfriamento do sistema, tá? E, mais importante, ele trouxe o movimento rotatório para a máquina térmica, tá? E eu vou arriscar aqui a dizer que esse movimento rotatório que foi o que deu o boom das máquinas térmicas na Revolução Industrial e que também aumentou a gama de aplicações dessas máquinas, tá? E aí eu volto para aquele slide, né, do início da aula. Tá? As locomotivas são um grande exemplo de máquina térmica que usa esse conceito, né, da roda, do movimento circular. Tá? Mas não só ela, né? Toda a cadeia aí produtiva incorporou esse sistema, né? Então isso aí, gente, foi o que favoreceu a ciência da termodinâmica, tá? Como um dos objetivos de estudo da época, né? E principalmente para tentar aprimorar e melhorar a eficiência das máquinas
térmicas. Tá? Muito dos conhecimentos da termodinâmica a gente já adquiriu em aulas anteriores. Nessa aula a gente vai focar na parte energética das transformações gasosas. Então hoje a gente parte do conceito de trabalho que a gente já estudou lá em mecânica, tá? De uma forma simples, o trabalho está associado à transferência de energia de um corpo para o outro, que se dá por meio de uma força e um deslocamento. Aí nessa animação vocês estão vendo o gás empurrar o pistão, né? E se essa força for constante, o trabalho é calculado pelo produto entre a força, deslocamento e o cosseno do ângulo entre F e D. Tá? Se o ângulo aí for zero, que nem é o caso aí, o cosseno é 1. Então o trabalho é simplesmente F vezes D, tá bom? E aí vamos pensar o seguinte, né? Se eu tenho uma pressão constante ali dentro do cilindro, eu posso trocar essa pressão por força sobre área. Ou melhor, escrever que a força é o produto entre a pressão e a área. Substituindo isso no F do trabalho, a gente chega que trabalho é pressão vezes a área vezes deslocamento. E como área vezes deslocamento é a variação do volume interno e do recipiente, então a gente pode escrever que o trabalho de uma força constante é dado por P vezes ΔV. E aí é só você lembrar do tiozão de churrasco, sabe? Trabalho é pavê. Olha que fácil de guardar. Beleza, então o trabalho, gente, ele pode ser realizado pelo gás quando ele se expande, então ele aumenta o volume, e aí nesse caso o trabalho é positivo, já que o ΔV é positivo, tá? Mas também o trabalho pode ser realizado sobre o gás, né? Que acontece quando o pistão ali ele vai se contrair, né? O volume diminui, tá? Então nesse caso eu vou ter uma força externa deslocando o êmbolo e aí o trabalho vai ser negativo. Beleza? E a gente pode generalizar, né, para situações em que o trabalho ele é realizado por uma força e onde a pressão ela varia, tá? Ela não é constante. Beleza? Então, nos casos em que a pressão interna varia ao longo da transformação, o cálculo do trabalho ele pode ser feito através do gráfico P por V. Dá uma olhadinha nessa transformação, que o gás ele parte de um ponto 1, né, de uma pressão 1 e volume 1, e vai até o ponto 2, aumentando o seu volume e a sua pressão. Tá? Então, nesse caso, a gente pode calcular o trabalho através da área abaixo da curva. Tá? E aí continua valendo, né? Que se o trabalho é realizado pelo gás, então o ΔV é positivo e, portanto, o trabalho é positivo. Se o trabalho é realizado sobre o gás, então aí muda, né? Vai ser o contrário, ΔV é negativo e o trabalho é negativo. Agora o que vocês devem estar se perguntando é, mas como eu calculo a área num caso como esse, né, desse gráfico aí? Então, ainda vocês não têm o ferramental do cálculo integral que é do ensino superior. Mas vocês podem tentar estimar essa área por meio dos quadradinhos dentro da região destacada. Aqui eu mostro um exemplo para vocês. Ó. Nessa transformação aí, essas linhas em pontilhado representam a região onde a gente pode estimar a área sobre a curva. Tá? Então basta a gente calcular a área de cada retângulo, né, que está em destaque, e somar eles. Isso aí vai dar para a gente o trabalho aí nessa transformação gasosa. Beleza? Então aí vamos para o primeiro exemplo desta aula, tá? Que diz o seguinte: temos abaixo o gráfico PV da transformação de um sistema termodinâmico. Determine o trabalho realizado nos trechos AB, BC e CD e depois o trabalho total realizado na transformação. Então, pessoal, a gente começa calculando o trabalho no trecho A até B, e aí esse trabalho, né, de A até B vai ser numericamente igual à área achurada aqui, tá? E aí é só calcular a área do retângulo, em que a base é 1 metro cúbico
E a altura vai ser 6 vezes 10 a sexta, ó, Pascal. Então, beleza. Trabalho de A até B, base vezes altura. Vai dar 6 vezes 10 a sexta joules. No trecho BC, eu vou ter que calcular a área deste trapézio aqui, ó, que tem uma base maior e uma base menor. Enfim, eu vou calcular dessa vez, de B até C, como a área aí do triângulo mais a área do retângulo, tá bom? Para ficar mais fácil aí para vocês que não lembram a formulinha da área do trapézio. Então, ó, aqui eu vou ter 1 metro cúbico, nesse retângulo, ó, 3 vezes 10 a sexta, e aqui essa altura aqui vai ser de 3 vezes 10 a sexta também. Tá? Então, a área do triângulo vai ser base vezes altura, dividido por 2, somado com a área do retângulo. 1 vezes 3 vezes 10 a sexta. Então, aqui vai dar 1,5 vezes 10 a sexta, mais 3 vezes 10 a sexta. Portanto, 4,5 vezes 10 a sexta joules. Beleza? Então, esse aqui é o trabalho de B até C. Por fim, no trecho C até D, né, então eu tenho que calcular o trabalho aqui nessa área, aqui nesse trapézio. Note vocês que aqui, ó, ela vai de C até D, então o meu volume diminui. Tá? Então aqui, ó, vai ser menos 1, tá? Porque a transformação está indo de C até D. E aí o trabalho de C até D é numericamente igual à área 3, tá? E aqui eu vou fazer pela formulinha do trapézio, que vai ser base menor, que é 2 vezes 10 a sexta, mais base maior, 3 vezes 10 a sexta, vezes a altura, que é menos 1, tudo isso dividido por 2. Então, aqui vai dar 5 vezes 10 a sexta dividido por 2, menos 2,5 vezes 10 a sexta joules. Tá? E aí, por fim, né, o trabalho total vai ser de A até D, é a soma dos trabalhos. AB mais BC mais CD. 6 vezes 10 a sexta, mais 4,5 vezes 10 a sexta, mais menos 2,5 vezes 10 a sexta. Então, aqui, ó, subtraindo esses dois, vai dar 2 com 6, 8 vezes 10 a sexta joules. Então, esse aqui, ó, é o trabalho total realizado aí pelo gás para ir de A até D. Agora vamos falar de uma outra grandeza importante, que é a energia interna de um gás, representada pela letra U. Como a gente falou lá atrás, no comecinho de termodinâmica, os átomos e moléculas que compõem um gás, eles podem transladar, rodar e vibrar, tá? E a soma dessas energias cinéticas, né, de cada um desses movimentos, mais a energia potencial, é o que a gente chama de energia interna de um gás, tá? Só que para um gás ideal, que é considerado monoatômico, né, os movimentos de rotação e vibração não são levados em consideração, né? E é fácil de entender isso vendo esse GIF animado aí, né? Então toda a energia cinética está na translação das partículas, né? E lembrando que a temperatura é a energia cinética translacional média das partículas, tá? Então a energia interna ela é proporcional à temperatura, tá? Isso para um gás ideal. Tá? Então, quando a temperatura de um gás aumenta, consequentemente, a energia interna do sistema aumenta. Tá? E é por isso que a gente diz que o ΔU é maior do que zero. Tá? Então, vocês viram aí, né, que o gás aumentou a temperatura, então o seu ΔU vai ser maior que zero. O U aumentou. Se a temperatura do gás
diminui, então a energia interna do sistema diminui e, portanto, ΔU vai ser menor do que zero, tá? Mas como é que a gente calcula essa energia interna do gás? Eu não vou deduzir aqui porque foge dos propósitos do nosso curso, tá? E levaria um tempo absurdo, tá? Mas por meio da teoria cinética dos gases, os físicos descobriram que a energia interna do gás ela é determinada por 3 meios de nRT, tá? Onde esse N é o número de mols do gás e R é a constante universal dos gases, tá? Já numa transformação gasosa em que a temperatura varia, tá? Você pode calcular a variação da energia interna do gás por 3 meios de nR delta T. E com o trabalho e a energia interna definida, a gente então pode definir a primeira lei da termodinâmica. E essa lei, pessoal, na verdade é o princípio da conservação da energia, que a gente já estudou lá atrás. Tá? Ela diz que num sistema isolado, a energia permanece constante. Tá? Em outros termos aqui, trazendo isso para o âmbito aí das transformações gasosas e das máquinas térmicas. A quantidade de calor fornecida ao sistema é igual à variação da energia interna mais o trabalho realizado pelo gás. Tá? Então ela é uma relação de conservação porque ambos os lados da equação tem que ser igual. Tá? Então entrou calor no sistema, esse calor pode fazer aumentar a energia interna e pode fazer o gás realizar trabalho. Tá? De maneira simples, é isso. Tá? E um detalhe importante aqui é que esse calor Q ele é positivo quando o sistema recebe calor e negativo quando o sistema perde calor. Tá bom? Agora vamos passar bem rápido, gente, pelas transformações que o gás pode sofrer e as propriedades de cada uma, tá? E vocês vão ver que 3 delas a gente já estudou em detalhes, aqui eu vou passar bem rápido, tá? Mas para a gente ver a energia envolvida nos processos, tá? Então, na transformação isotérmica, a temperatura se mantém constante, tá? E no gráfico PV, ela tem sempre esse comportamento aí. É uma hipérbole que até recebe o nome, né, de isoterma, cada uma dessas curvas aí, tá? Então, o que está acontecendo aí? A pressão, ela diminui conforme o volume do gás aumenta, tá? Agora, como a temperatura não muda, a energia interna do gás não varia, tá? Isso você pode ver pela expressão da energia interna, né? Que se o ΔT é zero, então ΔU é zero também, tá? Então isso implica que na primeira lei da termodinâmica o calor é igual ao trabalho, beleza? Então nesse tipo de transformação é isso que acontece, tá? Bom, na transformação isovolumétrica, o volume se mantém constante, né? Então, nesse caso, não há realização de trabalho, porque não há movimento do pistão na máquina térmica, correto? Além disso, né, dá uma olhada aí nesse gráfico PV. Como é que você ia calcular a área abaixo da curva? É zero, tá? Então, a gente aplicando a primeira lei da termodinâmica aí, a gente vê que o calor nessa transformação é absorvido na forma de energia interna, né? Já que o trabalho é zero, então Q vai ser igual a ΔU, tá? Por fim, na transformação isobárica, né, que a gente já estudou, a pressão se mantém constante. Tá? E aí o trabalho nessas transformações você calcula como PV, né, PAV, então é o P vezes ΔV, e de resto aí, né, você consegue calcular a energia interna e o calor trocado pelas expressões da primeira lei e a expressão da variação da energia interna, beleza? E aí, ó, essa transformação nós não vimos até então, que é a transformação adiabática, tá? O que acontece nessa transformação? O gás, ele não troca calor com o meio externo durante a transformação. Então, nessa transformação aí, quem é zero é o Q. Se o Q é zero, eu posso isolar aí, né? Eu chego que ΔU é menos o trabalho. E na prática, o que isso significa, professor? Significa que o gás utiliza a sua energia interna para realizar trabalho. E isso faz, então, a sua energia interna diminuir
e a sua temperatura diminuir na expansão. Tá? E já no caso oposto, né, se o gás ele comprime, o que vai acontecer é que a sua temperatura é elevada, tá? Já que não há então essa troca de calor com o meio externo, beleza? Se a gente representar essa transformação num gráfico PV, a curva adiabática ela está ilustrada em vermelho, né, indo de uma isoterma até outra, tá bom? Então é assim que a gente vê essa transformação num gráfico PV. E aí eu quero mostrar para vocês alguns vídeos, né, ilustrando esse tipo de transformação que a gente não tinha visto até então. Né? E nesse vídeo aí a gente tem uma panela de pressão com água fervente, né? Então lá dentro você tem o vapor de água. E aí ele vai mexer aí a panela. Vamos ver o que vai acontecer aí, né? Would I dare to take this glove away? Yeah, easy. Easy sitting there, no problem. Hot or cold? Begin with a C. It's cool, relatively cool. Impressionante, né? Você acha que vai tacar a mão ali e queimar a mão, né? Mas o que acontece é que nessa expansão, esse gás, esse vapor, ele vai sair, né? Então o gás vai expandir, e aí nessa expansão não dá tempo de trocar muito calor. Então aí a energia interna ali vai diminuir, fazendo a temperatura diminuir também. Então é por isso que ele consegue pôr a mão ali no vapor, né? Porque a temperatura dele vai ser baixa. Tá? Agora, não vão repetir isso em casa porque vocês podem provocar acidente grave. Tá? Outro exemplo aí de expansão adiabática é o que acontece dentro de uma garrafa PET. Tá? Então, aí nesse vídeo eles estão pressurizando o ar ali dentro. Tá? Então, o que acontece quando ele tira o bico, né? Esse ar vai se expandir rapidamente. E isso faz a temperatura ali dentro diminuir bruscamente, tá? Dentro da garrafa, e aí a umidade do ar se condensa, formando essa nuvenzinha ali dentro, tá? Se algum de vocês aí lançou foguete na Mobfog, talvez tenha visto, né, que após o lançamento, a garrafa se resfria e ela chega até, em alguns casos, até a amassar, né? Porque também a pressão interna diminui e aí a pressão atmosférica faz a garrafa amassar, né? Dependendo aí das condições de lançamento. Tá? Então, dito tudo isso, né, gente? Terminamos a parte teórica. Vamos para os exemplos desta aula. Exemplo 2. Um gás perfeito está contido em um cilindro fechado com um pistão móvel. Esse sistema pode ser levado de um estado inicial A até um estado final C, seguindo dois processos distintos, AC e ABC, conforme mostra aqui o gráfico. No processo AC, o sistema recebe 300 joules de calor e no processo ABC recebe 270. Calcule item A o trabalho realizado pelo sistema nos dois processos e item B a variação da energia interna do sistema ao ser levado de A para C em cada um desses processos. Então vamos lá, gente. Ele fala aqui que de A até C o sistema recebe esse calor e de A a B, C recebe 270. Então o trabalho de A até C, ele pode ser calculado pela área, né? Não é isso? Que área seria essa? Aqui, ó. É a área desse trapézio aqui, ó. Tá? Então aí basta a gente fazer a área da base menor, né, que vai ser... Então, basta a gente fazer base menor, que é 6 vezes 10 a quarta, mais base maior, que é 9 vezes 10 a quarta, vezes a altura vai ser 2 vezes 10 a menos 3, dividido por 2. Então, o trabalho para levar o gás de A até C vai ser 15 vezes 10 a quarta, vezes 2 vezes 10 a menos 3, dividido por 2. Aí aqui vai dar 15 vezes 2 dá 30. 10 a quarta vezes 10 a menos 3 dá 10 a primeira, né? Dividido por 2.
Então, de A até C, isso aqui vai dar 300 por 2, 150 joules. Tá? Isso pelo caminho AC. Pelo caminho AC, aqui o trabalho, eu só vou ter trabalho de A até B. De B até C é zero o trabalho, né? Você tem uma expansão aqui isovolumétrica, tá? Então, de A até C vai ser a área desse retângulo aqui, né? Ou, se preferir, pavê. A gente pode usar até a formulinha do pavê, porque a pressão é constante. Então, vai ficar a pressão, que é 6 vezes 10 a quarta, vezes 2 vezes 10 a menos 3. Isso aqui vai dar 12.120 joules. Desculpa, aqui é ABC. Bom, e no item B ele pede a variação da energia interna em cada um dos processos. Basta a gente usar, aqui nesse caso, como ele já deu o calor, né, em ambos os processos, basta usar a primeira lei da termodinâmica. ΔU mais trabalho. Então, aqui fazendo para o processo AC, nosso ΔU vai ser Q menos tal. Então, aqui ΔAC vai ser 300 menos 150. Então, ΔUAC, 150 joules. Tá? Se eu for fazer para o outro processo, ΔU de ABC vai ser o calor menos o trabalho nesse trecho. Então, ΔU de ABC vai ser 270 menos 120. Olha o que vai acontecer. 270 menos 120, 150. Então, ó, a variação da energia interna foi a mesma. Tá? Isso significa, então, que não importa o caminho, né? A energia interna ela vai variar do mesmo tanto. Tá? Por quê? Porque ela vai chegar no estado final C, que vai ter a mesma temperatura, indo por qualquer um dos caminhos. Tá? Exemplo 3. Um cilindro com pistão de volume igual a 2 litros contém um gás ideal. O gás é comprimido adiabaticamente, sob pressão média de 1000 newtons por metro cúbico, até que o volume atinja o valor de 0,2 litros. Tá? A variação da energia interna do gás em joules durante a compressão é... Então, pessoal, numa compressão adiabática, como a gente viu, o calor é zero, porque não há trocas de calor, né, do gás com a parte externa. Então, a gente pode dizer que a variação da energia interna é menos o trabalho, é o negativo do trabalho. E aí, então, nesse caso, o que a gente vai fazer é calcular o trabalho, que ele fala que a pressão média é de 1000 newtons por metro quadrado. Então, a gente vai considerar aqui que o trabalho é pavê. Por quê? Porque essa pressão é a média, né? Então, a gente vai considerar ela constante aqui. Tá? E aí, para calcular esse trabalho, a pressão 1000 newtons por metro cúbico vezes... Só cuidado aqui, ó, que o volume, ó, ele vai de 2 litros até 0,2. Então, eu tive uma variação de volume de menos 1,8 litros. Só que lembre que 1 litro ele é 10 a menos 3 metros cúbicos. Né? Então, é essa a continha que a gente tem que fazer. Então, aqui ó, vai ficar menos 1000 vezes 10 a menos 3 vai embora, então vai ficar menos 1,8 joules. Tá? Substituindo, então, na primeira lei da termodinâmica, então, portanto, o nosso ΔU vai ser menos 1,8. Só que tem um menos aqui. Então, o nosso ΔU vai dar 1,8 joules positivo. Então, isso significa o quê? Que o gás aqueceu. Né? Como não houve troca de calor, você comprimiu o gás. Então, essa energia que veio do trabalho,
ela fez o gás aumentar a sua temperatura. Beleza? Exemplo 4. Uma amostra de 1,4 mols de hélio absorve 5.820 joules de calor e tem sua temperatura elevada de 300 Kelvin para 500 Kelvin a pressão constante. Dado que R é 8,31 joules por mol Kelvin, determine item A variação da energia interna do sistema, e item B, o trabalho realizado durante a transformação. Então, pessoal, para calcular a variação da energia interna, não vai dar para usar a primeira lei da termodinâmica. Por quê? Porque ele não me deu nenhuma informação do trabalho e eu também não tenho como calcular ele com o que foi dado. Tá? Ele só me deu o calor recebido aí pelo gás. Então, o que eu vou ter que fazer é partir para a expressão, né, da variação da energia interna, tá? Que é 3 meios de NR vezes delta T. Se você preferir, você pode calcular a energia interna inicial e a final e fazer a variação. Mas dá na mesma, né? Então você pode calcular que a variação da energia interna é 3 meios de NR, variação da temperatura. Mais fácil, né? Então aqui vai ficar 3 meios de 1,4 mol vezes 8,31 vezes a variação da temperatura, que é de 200. Tá? Aqui dando uma simplificadinha, ó, 200 dividido por 2, 100. E aqui, ó, tchai, aqui, ó, tome aqui, ó, tchai, aqui, ó, tome, na verdade, ó. Então, fazendo 3 vezes 1,4 vezes 8,31 vezes 100, isso vai dar 3.490,2 joules, tá? Exatamente dá isso. O item B, ele quer o trabalho durante a transformação. Então, aí, uma vez que eu tenho o calor absorvido e a variação da energia interna, aplica a primeira lei da termodinâmica, né? Então, calor é ΔU mais trabalho. Então, o trabalho vai ser Q menos ΔU. 5.820 menos 3.490, que eu já vou arredondar. Então, o trabalho aí vai ser de 2.330 joules. Maravilha, gente? Então, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula, entendido. Qualquer dúvida, me procura lá no atendimento, ou no Moodle, ou deixa uma mensagem, um e-mail, o que você quiser, tá bom? Grande abraço!